Quem nunca desanimou em algum momento da vida? Quem nunca pensou, vou desistir da verdade? Todo mundo, no geral, passa pelo menos uma vez na vida com essa situação. Vamos pensar um pouco sobre isso. Muitas situações da vida, gente, faz a gente pensar em desistir da verdade. E quando eu estou falando aqui em desistir da verdade, não pense que eu estou falando só na questão de não falar do que a Bíblia diz, de não simplesmente recitar as palavras. É desistir mesmo. E às vezes a gente simplesmente fala, sabe, é tantos problemas, tanto desânimo, tanto pecado. Melhor eu deixar a vida no automático e vamos ver no que dá. Paulo, em 2 Coríntios 1,8, falou uma coisa bem interessante aqui. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, os quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Muitas vezes a gente não faz o que Paulo faz aqui. Simplesmente a gente vê um problema e se deixa abater pelo desânimo. A gente não dá o real tamanho desse problema. Se o problema existe, dê nome para o problema. O problema é porque eu não estou falando com meu amigo. O problema é porque eu não consigo ir bem na faculdade. O problema é porque eu tenho problemas de relacionamento na igreja. O meu problema é meu pecado. Quando você dá nome para o seu problema, quando você identifica, a gente já pode saber o que fazer com ele. Outro ponto é que ele fala assim, for além da nossa capacidade de suportar. A gente é um serzinho marrento. A gente não quer reconhecer de que às vezes a gente não é capaz de lidar com algumas coisas. Então Paulo reconhece aqui, ele fala, nós não fomos capazes de suportar. Então, se você tem um problema que te deixa desanimado, que te deixa abatido, depois que viu que reconheça, eu não sou capaz, fala isso para Deus, chega para Deus e fala, chega na sua oração e diga, Deus, eu não consigo suportar. Às vezes a gente quer fazer umas orações bonitinhas e dizer para Deus, não, porque olha, papai do céu, santificado, ou seja, tem que falar isso mesmo. E às vezes o que você precisa falar para Deus é, Deus, eu não consigo suportar o que está acontecendo. Só que aí tem uma outra frase que a gente tem que falar, eu preciso da sua ajuda. Paulo fala de que aquele problema, aquela situação que quase levou eles à morte, simplesmente foi para quê? Para que eles pudessem confiar em Deus. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? A questão é essa. Às vezes a gente desanima, a gente fica triste e deixa essa tristeza dominar porque a gente não reconhece o tamanho do problema e principalmente a gente não leva esse problema para Deus. A gente não diz para Deus, não dá para mim. E você tem que dizer, a gente tem que dizer para Deus, não dá, eu preciso da tua ajuda. Eu mesmo muitas vezes me senti tentado a desistir por causa dos meus pecados. E se você chega em algum dia na sua vida e simplesmente não reconhece que você tem algum pecado, na verdade isso é um problema. Então nem os nossos pecados podem fazer a gente desistir. A gente tem que seguir adiante, a gente tem que avançar, não no automático, mas confiando que Deus está no controle. Para finalizar, tem um texto do livro Santidade, do J.C. Ryle, que é um trecho que eu acho muito bacana. Quem realmente sente que tem calculado o preço e que tem tomado a sua cruz, então o convido a perseverar e seguir adiante. Ouso dizer que muitas vezes você sentirá no seu coração a ponto de desmaiar, que você será dolorosamente tentado a desistir de tudo em desespero. Os seus inimigos lhe parecerão tantos, os seus constantes pecados lhe parecerão tão fortes, e os seus amigos lhe parecerão tão pouco, e o caminho vai parecer tão íngreme e estreito, que você nem saberá direito o que fazer. Apesar disso, ainda direi, o autor diz, persevere e prossiga. Persevere e prossiga. Talvez custe muito ser um crente verdadeiro, mas a presença com Cristo será tão compensadora na eternidade que a gente vai se arrepender de dar tanta importância para a cruz e não ter pensado na coroa. Pensa nisso e até a próxima.